Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma grande satisfação retornarmos com o programa Visão e Ação 4.0, recebendo hoje a jornalista Gabriela Bini, pessoa extremamente conhecida em Nova Friburgo. Você que está sempre escutando aí um programa de rádio, seja na Nova Friburgo AM, na Rádio Sucesso, a voz da Gabriela eu tenho certeza que é muito conhecida. E hoje a gente vai ter oportunidade de também ver a Gabriela aqui pela tela da TV Cidade. Ainda num tempo de pandemia, estamos fazendo as gravações remotamente, na expectativa de que essa vacinação possa se espalhar rapidamente e a gente começar a se livrar dessa pandemia que tem nos afetado de uma forma tão triste, né? E a gente aproveita aqui para se solidarizar com todos aqueles que perderam entes queridos, em especial aqui em Nova Friburgo. Gabi, me permita te chamar assim, quero te agradecer muito pela oportunidade de tê-la conosco. É uma honra poder, né, contar com você aqui no Visão em Ação. E eu sempre peço para os nossos entrevistados falarem um pouquinho sobre a sua formação, a sua trajetória. Você que é uma profissional tanto do jornalismo quanto da publicidade e propaganda, uma pessoa que eu vejo brilho nos olhos. Eu queria destacar isso aqui. Eu, Obrigada. particularmente, acredito muito que para você ter um desempenho profissional bem-sucedido, você precisa ter esse engajamento, esse carinho, esse amor pela profissão, e vejo isso em você. Seja muito, muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, Marcelo Verli. Obrigada pelo convite em participar do Visão em Ação. Fiquei muito lisonjeada mesmo, muito surpresa. E não sou isso tudo que você está falando, não, tá? Para de bobeira. Mas, assim, acho que não só no jornalismo, na publicidade, em qualquer tipo de profissão, eu acho que você precisa amar o que você faz. Eu acho que parte desse princípio. Se você não ama o que você faz, você não vai ter prazer em nada. E eu acho que o dinheiro é uma consequência, entendeu? Eu parto desse princípio. Assim. Com certeza você é um exemplo disso, por isso falei. A gente percebe assim o seu engajamento, a sua empolgação, a sua predisposição de entregar o melhor resultado possível. E sem a paixão, sem o amor, sem a vocação, realmente, eu particularmente não acredito que seja possível alcançar resultados excelentes. Mas, Gabi, quando surge, né, essa veia jornalística, essa intenção de atuar no setor, aonde você buscou a sua formação, quais foram as suas primeiras experiências profissionais? Verli, eu comecei no Rio. Na realidade, eu já trabalhava, antes de fazer comunicação aqui, eu sempre atuei no comércio da cidade, então eu conheço muita gente. Você, principalmente, né? Antes mesmo de trabalhar com comunicação, eu já te conhecia de uma loja de material esportivo que eu trabalhei. E aí, a partir dali, eu comecei a me identificar com a área de comunicação, passei para jornalismo na SPM, desci para o Rio, e aí estudei, mas, assim, por lá fiz um mix, porque a SPM para mim era muito cara, e aí eu cheguei a passar na Veiga de Almeida por lá, na faixa. Não me arrependo de nenhuma faculdade que eu passei, porque em cada lugar eu pude fazer contatos, e isso, hoje em dia, eu colho frutos, porque eu tenho contatos aqui no Rio, lá no Rio, eu tenho contatos aqui em Friburgo, e acaba que você melhora o seu contato, né, pessoal e Seu interpessoal, né, network, né? principalmente para o meu network, exatamente. Aí eu vim para Estácio de Friburgo, desculpa, eu vim para Estácio de Friburgo porque a minha família é daqui, e eu recebi um convite dos coordenadores para que eu terminasse a faculdade aqui. Nisso, eu juntei, vamos dizer assim, a fome com a vontade de comer, né? Porque eu já tinha família aqui, minha família era daqui, meus coordenadores, assim, me oferecendo oportunidades que lá embaixo eu ainda peguei ainda uma crise muito grande na época do pesão e tal, então eu preferia subir e terminei a faculdade, já terminei a faculdade aqui empregada, e aí eu sempre brinco, eu sempre falo que o rádio me escolheu, eu não escolhi o rádio. Eu amo fazer rádio, eu acho que é um dos meios de comunicação mais dinâmicos e fáceis, porque você se E comunica democráticos também, né? democrático também, e assim, você trabalha pelo menos pelas duas rádios que eu atuo, né? Tanto na Friburgo quanto na Sucesso. A Sucesso tem um lado também de música, mas você tem um lado de utilidade pública muito grande. E aí, assim, eu me identifiquei, isso foi no ano de 2015, aí fui para a Rádio Friburgo e lá tudo aconteceu. Eu faço alguns trabalhos também, mas mais voltados para a área de publicidade, quando me chamam para fazer alguma propaganda,
na televisão, né? Mas eu tenho vontade ainda, vou confessar isso para você e para os seus telespectadores, eu ainda tenho uma grande vontade de fazer televisão mais factual. A mesma coisa que eu faço no rádio, e que eu estou brincando, assim, que às vezes eu faço umas gravações de vídeo para rede social, eu queria fazer isso numa televisão aberta, saca? Tipo Record, SBT, Bandeirantes, Globo News. Não, assim, não estou justificando nada, mas assim, eu acho que o profissional de comunicação hoje ele precisa ser muito versátil e atuar em vários locais. Então, assim, eu sou muito dinâmica também nas minhas coisas. Se eu também puder ficar no rádio, ao mesmo tempo agregar televisão, você pode ter certeza que eu vou fazer isso. E aí aconteceu tudo, logo depois, eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu sempre fiz, paralelamente, a faculdade de publicidade e o marketing esportivo, né? Pode falar, né? A loja que eu Pode, trabalhei em... claro. Pode. Posso? Na Doente Ginestra, me deu assim uma visão de marketing esportivo muito grande. Como que as grandes marcas, né, elas atuam no mercado, a Adidas, a Nike, a forma de como você cativa o seu cliente. Então, eu cheguei a fazer alguns períodos de publicidade e dei sequência. Agora estou terminando também, porque na comunicação social você pode pegar as duas habilitações. Isso. E aí, depois, nesse meio tempo, eu desci para o Rio para fazer um curso, aí é um curso de especialização de rádio e TV, porque é o que eu te falei, o rádio me escolheu porque eu deixei meu currículo, o Vinícius Gastim passou para o Gilberto Cunha, que são apresentadores de rádio, e aí tudo Dois aconteceu. feras, inclusive, né? Dois, Mandar poxa, um abraço para o Vinícius, para o Gilberto, que são referências. dois monstros da comunicação aqui. E aí, assim, eu acho que eu tenho muito ainda que crescer, às vezes eu fico muito insegura, mas eu agradeço a oportunidade desses dois caras e também das emissoras. E aí eu terminei de fazer esse curso de especialização para me capacitar para as empresas daqui. E aí, logo depois, o Davi Rangel veio para cá, me chamou para trabalhar na Sucesso. Outro fera também. E aí eu peguei a oportunidade no conflito horário com as duas emissoras, deu tudo certo. E aí, porque assim, é muita coisa para falar, né? Eu fiz uma pós-graduação também em pedagogia, porque eu gosto desse lado acadêmico. Eu acho você assim um professor, um cara assim muito completo. Eu admiro muito você, não só no poder público, de verdade, Verli, de verdade. Todas as suas ideias assim voltadas para a ciência e tecnologia, para a educação, eu acho que só agregam para o município. De coração mesmo, não é porque estou gravando, não, porque você sabe que isso a gente não combinou, né? Isso a gente não combinou. Então, assim, eu terminei essa pós-graduação, estou terminando publicidade, e eu acho que uma coisa agrega a outra. Você que é profissional da comunicação, você está pensando, você vai fazer uma faculdadezinha, você não vai ser nem William Bonner, nem Fátima Bernardes. Tira isso do seu coração. Lógico, pode até ser. Mas eu acho que o profissional da comunicação hoje em dia ele tem que atuar em todos os segmentos, todas as áreas, tipo rádio, televisão, internet, e, ao mesmo tempo, ser versátil. É isso que eu deixo já como dica de cara, assim, para a galera, entendeu? E estudar sempre, né, Gabi? Sempre, se atualizar sempre. Agora, Verli, se você me permite, tem muita gente que fala assim, rádio... Eu estou com 34 anos. Tem gente que é um pouquinho mais jovem que eu senti isso na faculdade. Eu entrei na faculdade já um pouco mais velho. Aí, assim, a galera de 18 anos curte muito o quê? Spotify, podcast, né? Deezer. E qual é o futuro do rádio? O rádio não vai morrer. Rádio não vai morrer. A única coisa que já está acontecendo é que o rádio vai migrar, ele vai utilizar da internet para ele ir para a plataforma digital. Aí você trabalha com o rádio All News, que isso nós temos duas grandes emissoras aqui que foram pioneiras no assunto, a Globo News e a Band News. Quem quiser saber mais sobre o assunto, até tem livros que posso indicar. Mas vai aí, né? Que senão eu vou ficar falando. Não, mas é ótimo, porque a sua experiência prática, eu fico imaginando a riqueza para os alunos que estudaram com você na faculdade, pelo fato de estudarem com alguém que já detinha experiência prática. Então você deve ter, ao longo dos períodos, das disciplinas, além daquele conteúdo teórico que a gente sabe que é muito importante, cada vez que você se depara com uma teoria, você faz o link com a realidade. E além de você fixar, né, o conhecimento, você ainda agrega para os alunos. E você tocou no outro ponto que eu particularmente sempre considerei, é óbvio que nós temos
vários perfis de instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, mas eu sempre falei, Gabi, que quem faz a faculdade, a universidade, é o aluno. Você realmente se dedicando, se esforçando, buscando, pesquisando, ainda mais agora, em tempos de internet. A gente sabe que a internet também tem conteúdos de má qualidade, muitas fake news, e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, mas a gente Sim. vê também muito conteúdo de muito boa qualidade, gratuitos, inclusive, contribuindo para a formação, para aprimoramento, para modernização e até para o ganho também pessoal e profissional de cada um. Você vê dessa forma também, né? Eu vejo dessa forma, acho que a internet está aí, você foi falar sobre a academia. Tem gente que pode utilizar o Google Academics, não sei, enfim, estou fazendo propaganda, mas é Google, né? Hoje Claro. dá para falar. Você tem aí o Google Academics que pode te auxiliar. Não estou falando isso que você não leia um livro, mas tem, assim, um olhar mais crítico, né, nesse caso. A pessoa, você sabe disso também como professor, alunos de 18, 19 anos ainda tem aquela preguiça ainda de você pegar um livro completamente... Aí já parte desse princípio que se o cara já começa assim, já tem que rever se realmente ele quer continuar na formação que ele tá recebendo no curso que ele escolheu. Mas essas plataformas digitais, elas acabam passando resenhas de livros que isso pode auxiliar o aluno também em trabalhos finais de monografia ou então no seu próprio dia a dia. Então, assim, já deixa também aí para o pessoal, né? Agora, Verli... Gabi, vamos dar um breakzinho, que a gente acabou de alcançar aqui o tempo do Vamos. primeiro bloco, e nós já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação, recebendo com muita honra hoje a jornalista Gabriela Bini. Um pequeno intervalo, nós já retornamos. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523 3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. Quem conhece não troca. O restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service com grande variedade de saladas, carnes e massas. Isso tudo e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Avenida Maximiliano Falck 380, bairro Ipu. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje a jornalista Gabriela Bini para um bate-papo sobre a profissão de jornalista, também ela que atua na área de publicidade, a importância da formação continuada e a busca constante de novas informações, novas técnicas. E você falou no final do primeiro bloco, Gabi, uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu penso muito nisso. Eu que sou de uma época que a gente aprendeu a datilografar, não era digitar nem usar o computador, e eu fui pela primeira vez colocar as mãos no computador, eu já estava com 20, 21 anos de idade, e hoje a garotada já nasce conectada, plugada. Enfim, a gente tem visto uma convergência dos meios digitais, dos meios de comunicação, e você que atua em duas rádios importantes aqui em Nova Friburgo, a Rádio Nova Friburgo AM, a Rádio Sucesso FM, você percebe a possibilidade de uma integração com novos meios, como, por exemplo, podcasts? Percebo sim, Verli. Eu acho é um ponto importantíssimo esse, porque com a convergência das mídias, como eu falei no primeiro bloco, o rádio não vai morrer, ele vai migrar para as redes sociais, e as redes sociais vai atrelar o rádio a isso, né? Só que nessa modificação toda, o jovem, né, de 18... Jovem, assim, eu coloco a gente também de 30, 40 anos, 50, 60... Muitas vezes a juventude está na mentalidade, né? Na mentalidade, exatamente.
E aí, assim, você pode utilizar o radinho, pode usufruir do radinho, né, pelo dial, ou também pelas redes sociais, você pode curtir o seu programa favorito. O que é, assim, mais engraçado e curioso é porque eu estou tentando colocar para o podcast toda a programação que a gente tem em rádio. É um pouco complicado, mas, assim, você acaba atrelando o programa de rádio de 10 horas da manhã, ou então 1 hora da tarde, na palma da sua mão, em qualquer horário. E aí você pode utilizar algumas plataformas digitais que já existem no mercado e que já são super acessadas, como o Spotify e o Deezer. São as São duas duas principais hoje, né? São principais e, tipo assim, que agregam. Eu vou dar um exemplo, nada a ver, tipo, a Band News tem, a Globo News tem, a CNN tem e tal, mas existem alguns programas no Spotify, como o Clube do Livro. Quem gosta de ler, tem as narrativas do próprio Antônio Fagundes, que você encontra no Spotify. E, assim, são leituras e resenhas que ele passa sobre pessoas que gostam de ler sobre variados livros, sabe? Policial, jornalístico, romance, suspense. Então, assim, partindo desse princípio, por que não colocar programas de utilidade pública? Porque você acaba agregando valor e fazendo com que a garotada ela se interesse mais do que está acontecendo na sua comunidade, uma vez que as pautas fixas que eu tenho no jornalismo são pautas voltadas para a comunidade friburguense e para a região ao redor. Então, assim, acaba que você faz uma interação também, colocando o jovem a par do que está acontecendo na região. Se há de interesse dele, ele vai ter esse acesso, e a gente, por trás, tem como também avaliar e ver audiências, métricas pelo podcast, porque, assim, o cara está lá 10 horas da noite, ele pode ouvir o programa que aconteceu 10 horas da manhã, se interessar a ele, entendeu? Independente de estar no radinho às 10 horas da manhã, na FM tal, no dial tal. Então, assim, acaba sendo uma convergência. E o outro ponto também é que você acaba agregando o estúdio ao vivo. Aí, para quem tem curiosidade de acompanhar em tempo real, você tem também o estúdio ao vivo com os locutores, né? Eles estão lá locutando, falando das informações, nananã. E, ao mesmo tempo, sei lá, você está malhando com fone de ouvido, você está na palma da sua mão ali, você está assistindo. Aí vai do conteúdo. Aí, o que faz a diferença acontecer de cada podcast é o conteúdo. O que você vai levar para o seu público. É muito interessante. E eu, por exemplo, quando eu vou fazer as minhas caminhadas, eu ouço o Durma com Essa, do jornal Nexo, e ouço também... Bom, né? Eu gosto muito, porque ele passa uma síntese, né, de assuntos diversos, e ouço sempre o assunto da Renata Lopretti, que também trabalha temáticas dinâmicas, atuais, né, de uma forma muito interessante, porque ela traz diversos especialistas. Enfim, então você faz uma atividade física e, concomitantemente, você também se informa. Então essa convergência, ela também nos auxilia. E aí, Gabi, eu queria entrar num outro ponto, e a gente pode voltar a essa questão da convergência um pouco mais à frente. Eu, particularmente, que sempre prezo muito pela informação verdadeira, e ao longo da minha trajetória profissional, em especial quando exerci funções públicas, eu sempre procurei me portar como uma fonte relevante e confiável de informações. E eu me recordo que lá para os idos de 2005, 2015, melhor dizendo, 2016, a Universidade de Oxford nomeou como a palavra, o termo do ano, o termo pós-verdade. Isso me chamou muito a atenção à época. E com a popularização disso, a gente hoje tem esse fenômeno avassalador, que é o fenômeno das fake news. E eu vejo os veículos tradicionais de comunicação, como esses que você trabalha e outros, né, que são extremamente importantes e relevantes, como filtros, como fontes de informação verdadeira, apurada, conferida. Você acha que a minha visão está correta? Você vê também dessa forma? E aí eu queria que você falasse, além de responder, falar um pouco sobre o trabalho em si. E você que quantas vezes fez contato comigo nas diversas funções que eu exerci, demandando informações e sempre buscando trazer algo que fosse relevante para o seu ouvinte, para aquela pessoa que iria oferecer o seu tempo e a sua atenção para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
Bom, vamos por partes, né? Eu, assim, nesses grandes meios, eu tenho uma visão muito crítica e não são todos os profissionais da comunicação e alguns jornalistas do meio que concordam com a forma de como eu penso. Mas, assim, eu respeito o posicionamento de todo mundo. Eu só acho o seguinte, existe uma coisa no jornalismo, infelizmente, que você só vai perceber isso na prática, que o jornalismo ele é muito bom até que a publicidade ela vai chegar. E aí, quando a publicidade chega, não é que ela vai comprar o jornalismo, mas ela vai comprar o jornalismo. E muitas vezes, tem que falar, não desculpa, não adianta. Então, assim, tem um nome em teorias da comunicação que a gente fala que é a teoria do gatekeeper, que é a teoria do cara que fica lá no portão, que é o editor-chefe, que ele vai, tipo assim, depois da reunião de pauta, delimitamos os temas. Gabriela vai ficar hoje com a inauguração da escola municipal, o fulano de tal vai ficar com, sei lá, com a denúncia ambiental e tal, e vocês vão trazer as matérias para mim. E esse cara, esse editor, que é o chefe do portão, assim, ele vai fazer uma peneira, ele vai avaliar o que vai ser publicado e o que não vai ser publicado depois que você conversou com todas as fontes oficiais e as fontes não oficiais. E aí, geralmente, esse editor, ele vai baseado na linha editorial que a empresa segue. Então, se essa linha editorial falar sobre uma empresa, Verli, estou sendo sincera, hein? Não estou botando. Estou sendo eu aqui, caramba. Estamos falando hipoteticamente, inclusive, né? Estou sendo prática. Claro. Então, assim, dependendo do local que você trabalhe, se a empresa, você vai falar, aquela matéria jornalística, ela vai ferir indiretamente ou diretamente uma empresa, seja pública ou particular, aí esse cara, esse editor, ele vai partir do princípio da teoria do gatekeeper, ele vai cortar, ele vai pulverizar essa informação para ver se vai ao ar ou não. A prática é essa. Aí chega ao ponto da gente falar das fake news. Com isso tudo, você ainda tem que fazer uma operação pente fino para que você também não coloque no ar coisas que duvidem da sua credibilidade, né? O seu público. E é de uma responsabilidade social muito grande. Eu acho que parte do princípio para você analisar uma fake news da onde que você recebe essa informação, que tem uma grande diferença, mais uma vez, da teoria para a prática, tem uma grande diferença entre informação e notícia. A notícia significa que a informação ela já foi apurada. Porque a informação... Ou pelo menos deveria, né? Ou pelo menos deveria. No rádio, geralmente, a apuração ela é muito rápida. Então, o que a gente faz? A gente vai, por isso, então, que você geralmente define um prazo para que os órgãos, para que as pessoas respondam às demandas, né? Por exemplo, quando você era secretário de Ciência, Tecnologia e Educação, eu chegava, Verli, eu preciso, mesmo conversando com a comunicação, meu deadline, meu tempo final, meu tempo de morte, meu tempo final são daqui a 10 minutos. Então, às 10 horas da manhã, porque 11 horas eu tenho que estar com o jornal no ar, claro, com a sua resposta. E tem que preparar então, tudo, assim, né? E aí, tipo assim, a gente parte do princípio que quando a gente vai com a fonte oficial, você sabe que ali você está embasado porque é uma fonte oficial. A partir do momento que você só pega atenção às pessoas que se colocam como jornalistas, que não precisa ter diploma, isso eu acho terrível, mas é a nossa realidade brasileira, e aí o cara se coloca como produtor de conteúdo, ele não apura direito, ele pega informações das redes sociais, não conversa com os envolvidos, e aí acaba que ele cria uma fake news, um blá, 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 que a rede social gosta. O burburinho faz acontecer. E aí dá mais trabalho para a gente apurar, conversar, para assim, desmentir o que já está jogado para a sociedade. É muito complicado. E depois que foi disseminado, dificilmente você consegue reverter, né? Verdade. Reverter. E aí você tem criação de meme com foto das pessoas, aí vira chacota. E aí você está na rede, né? Infelizmente, tem coisas que são engraçadas, mas tem coisas que são sérias. Com certeza. Estamos recebendo Gabriela Bini, jornalista, para um bate-papo sobre os desafios do jornalismo, e no último bloco nós vamos falar sobre esse período de pandemia, os desafios que surgiram, toda a intensificação do trabalho.
Eu ligo a Rádio Nova Friburgo AM, eu ouço Gabriela Bini. Ligo a Rádio Sucesso FM, eu ouço a Gabriela Bini. Só da Gabriela, além de tantos outros profissionais de excelência que nós temos aqui em Nova Friburgo. Nós já retornamos com o terceiro bloco do programa Visão em Ação 4.0. Todo aluno tem um mundo em si mesmo. No Miosotes, esses mundos se encontram e caminham juntos para o futuro. Um futuro construído com a troca de vivências, ideias e realidades. Onde a inspiração se eleva e a inovação se encontra. Esse é o nosso mundo de novas descobertas. Venha para o Miosotes, aqui é o seu lugar. Venha abastecer no posto Vila Guarani. Combustível de procedência, atendimento personalizado, troca de óleo, lubrificação, lavagem, atendimento 24 horas. Tudo que você precisa você encontra aqui no posto Vila Guarani. O cliente sempre em primeiro lugar. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, terceiro e último bloco, com um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais uns 50 minutos, mas temos um tempo delimitado. Gabi, me permita novamente te chamar assim, né, pelo carinho, pela admiração que tenho por você, pelo seu trabalho. Aproveitar e parabenizar toda a equipe, tanto da Rádio Nova Friburgo AM, quanto da Rádio Sucesso, todos os profissionais que lá atuam, as direções também, são verdadeiros patrimônios de Nova Friburgo, né? Eu tenho essa visão muito clara. Nós temos algumas instituições aqui na nossa cidade que são verdadeiras referências, né? E que fazem parte do nosso cotidiano e que fortalecem o nosso tecido social. E essas duas instituições, as pessoas que nelas trabalham e que trabalharam ao longo das suas histórias, são muito relevantes, né, para que Nova Friburgo seja a cidade que é. E a gente enfrenta desde março do ano passado, né, no caso de Nova Friburgo, no mundo inteiro, desde o final de 2019, início de 2020, a pandemia da Covid-19, e nós sabemos que ela vem acelerando transformações, inclusive digitais, né? Tivemos um momento em que nós torcíamos para que ela não chegasse, ela chegou, começou a contaminar, torcíamos para que não houvessem óbitos, começaram a ocorrer óbitos. Hoje temos mais de 270 óbitos na cidade, estamos beirando aí 10 mil confirmações, é óbvio que não são todas agora, mas ao longo do tempo, enfim. Mas temos também o tão sonhado momento do início da vacinação. Embora a gente veja uma descoordenação a nível nacional, muitas questões se contrapondo ao interesse da sociedade brasileira, enfim, mas o fato é que isso afetou todos os setores e acredito que tenha afetado também o jornalismo, os veículos de comunicação, as rádios. Queria que você falasse como tem sido essa experiência ao longo desse quase um ano de período de pandemia, e nós ainda não sabemos quando esse período terminará. Assim, Verli, árduo e triste, né? Resumindo, é muito triste, porque logo no começo, nem antes da gente decretar, né, da gente ter assim um nome pandemia, né, pela Organização Mundial da Saúde, eu também, de verdade, eu não acreditava que ia chegar nem no Brasil. Eu pensei que ia ser uma onda por lá e que, no máximo, nós iríamos, assim, ter reflexos na economia, na saúde também, mas não chegar ao ponto de pandemia. Então, assim, o dia a dia é muito complicado, porque você acaba apurando informações que levam a pessoas desconhecidas que perderam a vida, e a gente, como profissional da comunicação, a gente também está na linha de frente, como os outros profissionais, não como os profissionais da saúde, que eles estão, assim, na linha de frente mesmo, lidando com as pessoas contaminadas, né? Já aproveito aqui também para deixar o meu parabéns, né? Os meus parabéns aí por esses profissionais da saúde que são tão competentes e tem que ter uma sensibilidade, assim, uma garra muito grande. Porque uma resiliência, né? Uma capacidade. Uma capacidade muito grande. Porque o que a gente recebe na redação de detalhes, não é que a gente omite para a população, está lá publicado, mas no ar, se a gente puder falar de uma forma mais delicada, porque eu acho que desde o ano passado, do começo do ano passado, não só a população friburguense, mas como o mundo inteiro, né, o Brasil, o mundo inteiro, ele já vem sobrecarregado de tantas informações negativas pela Covid-19, pelo novo coronavírus, que acaba acarretando a doença da Covid-19, né? E, assim, o pior de tudo, Verli,
é que, como a gente recebe todos os boletins diariamente, a gente vai vendo esses números crescerem em nosso município. E a gente, assim, não estou fazendo política, mas independente de governo, todo mundo está pedindo para a maioria ficar em casa e a maioria não fica em casa. Aí você faz um comparativo, tudo bem que todo mundo precisa trabalhar, a economia tem que gerar, mas saúde e vidas não se refazem. Então, tipo assim, não tem como você não respeitar o que as autoridades estão pedindo e você está ceifando vidas indiretamente. Então, assim, não é só sobre si, né? É sobre o outro também, né, Gabi? Mas olha só, o pensamento comunitário, o pensamento solidário, eu acho que isso veio muito forte, assim. Não estou filosofando, mas eu acho que a pandemia vai deixar esse tipo assim de não é meta, mas é de dever para a gente, né? A gente começar a pensar mais no próximo, entendeu? Ah, mas o próximo paga a minha conta. Beleza, ele não paga da sua conta diretamente, mas indiretamente ele vai pagar a tua conta. Então, assim, voltando para a área do jornalismo e da publicidade, é muito triste você, a cada dia, por exemplo, agora nós temos aqui, é o que você falou, mais de 270 mortes confirmadas aqui na cidade. Aí tem gente que vai falar assim, ah, mas isso não chega nem a 1%. Pois é, cara, mas são vidas. Pensa na família que perdeu um ente querido, né? E a Nós pessoa perdemos amigos, conhecidos, pessoas próximas. E as pessoas só entendem, só têm uma conscientização maior quando sente na carne. E assim, aí a gente começa a ver os leitos de UTI lotados, hospital de campanha não apareceu, muito político fazendo política realmente só para aparecer e para lucrar em cima das pessoas. Não vou dar nomes aqui, mas assim, não estou falando de esfera municipal, mas esfera estadual, esfera federal, líderes que deveriam dar o exemplo e não dão. É muito complicado isso, sabe? Então, assim, voltando, é árduo e triste. E é uma dinâmica que você tem informação o tempo inteiro, de todas as fontes, né? Eu acabei de ver que, apesar de tudo, o Brasil ultrapassou 2.700.000 brasileiros vacinados. Acredito que nós já poderíamos estar ultrapassando 10 milhões, 15 milhões, como há países que já ultrapassaram 20, 30, enfim. E acredito que na profissão de vocês, como vocês trabalham com a informação o tempo inteiro, a quantidade de informação que vocês recebem é brutal. Saber filtrar isso e criar significado e gerar a vinculação com a questão local também é um grande desafio, né, Gabi? É um grande desafio e Verli, a gente... rapidamente você falou agora sobre os números que poderiam ter mais pessoas imunizadas aí você volta mais uma vez para aquele embate de valores, né? Qual é a vacina que vai ser, lógico, autorizada pela Agência Nacional aqui, Anvisa, mas o custo dela... Mas o custo, é tudo custo, você está entendendo? Quanto que ela vai gerar de custo para chegar num determinado município? A logística dela, o armazenamento, você está entendendo? Então, qual é o custo menor para o governo federal, para o governo municipal, para as três esferas? Então, mais uma vez, parar para pensar... Além da logística em si, que é uma logística brutal, né? É brutal, dependendo tipo, do armazenamento, você tem aí vacinas com só 3 dias que podem ser armazenadas, né? Senão você perde. Então, você volta de novo, assim, vidas humanas e custo, né? Vidas humanas e custo. É sempre assim. É muito difícil você equilibrar a economia e saúde. Isso em todas as esferas. E aí você me traz uma reflexão. Eu, por exemplo, desde que eu me entendo por gente, os meus pais sempre me vacinaram e eu sempre vacinei os meus filhos. Eu nunca tinha perguntado a origem da vacina A, B ou C, se era chinesa, americana, russa. Até isso a gente conseguiu incorporar no nosso conflito político, né? E com isso se perdeu muito tempo. Até que agora o próprio governo federal precisou consentir com a vacina chinesa, Coronavac, e aparentemente houve, inclusive, um acordo comercial de não impedir a participação da Huawei, né, da chinesa Huawei, no leilão do 5G. Mas olha só, como se dá a volta
para se resolver um problema que poderia ter sido tão objetivo, direto, enfim. E tudo isso vocês noticiam o tempo todo, né? Vocês vão recebendo informações e trazendo assim, para o plano local. Isso aí. A prioridade é o que essa informação nacional ela vai afetar o município ou então a região serrana. Então, é a nossa prioridade, né? E logo depois o Estado, logo depois o governo federal, assim, o Brasil, o país, né? Mas são avaliações o tempo todo que nós temos que fazer. O tempo todo, de todas as matérias que vão ser publicadas ou não, dessa questão da compra das vacinas. Você estava falando aí sobre a vacina chinesa. É que isso não é muito, não tem muita publicidade, né? Mas a maioria das vacinas, elas vêm da China. Os componentes, né? Se não for a vacina em si, o componente de outras vacinas de outros países são componentes que vêm da China, da Índia. Porque, assim, você tem mão de obra, não é qualificada, mas você tem mão de obra em grande escala, né? Então, e no caso, assim, e só um complemento, né? Rússia, Índia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Europa. Isso que eu quis dizer. São grandes centros de referência na área de pesquisa científica e tecnológica, né? E a gente, no caso brasileiro, ainda tem a Fiocruz e o Instituto Butantan, que são duas referências importantíssimas. Enfim, a gente torce muito para que seja acelerado. Gabi, temos aí mais um minuto. Eu sei que a gente poderia ficar aqui muito tempo. Tem sido aí uma experiência muito bacana contar contigo aqui no programa. Já fica aqui o convite para uma nova oportunidade. Queria que você pudesse deixar uma mensagem final aí sobre a importância do jornalismo para o fortalecimento da cidadania, para o empoderamento do cidadão, para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais desenvolvida, e agradecer mais uma vez a sua participação. Verli, eu quero agradecer a você a participação no seu programa Visão em Ação. Quero mandar um beijo para sua família, grandioso, para o Lucas, para o Gabriel, para a Julinha. Obrigado. E já deixar aqui uma dica para o pessoal que curte jornalismo e que também não curte publicidade ou nem jornalismo, enfim. A questão é a seguinte, gente, comunidade friburguense e adjacências, vocês precisam participar mais e interagir com o poder público. Eu sei que você pode pensar que política é um troço chato, mas não é. Política existe no seu dia a dia. Então, assim, se você não participar da política, de qualquer forma, a política vai imperar na sua vida. Então, o mais importante é você ter esse ponto central e buscar isso para você ser um bom cidadão, uma boa pessoa, e entender na prática o que uma economia e uma saúde eles podem afetar a sua vida. É isso. E quem quiser fazer jornalismo, quem quiser fazer publicidade, pode me procurar aí nas duas rádios, bater um bate-papo comigo, que a gente está sempre aprendendo, né? E eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. É isso, Felipe. Sempre à sua disposição. Muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, muito sucesso aí na caminhada. Sou um admirador do seu trabalho e tenho certeza que você vai longe, vai alcançar todos os seus sonhos porque você merece, tá bom? Obrigado pela sua participação aqui conosco e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanharam até esse momento. Lembrando que o Visão e Ação na TV Cidade, Canal 8 de Nova Friburgo e também no YouTube está sempre à sua disposição. Um grande abraço, até a próxima.